Bom dia a todos. Então, é com satisfação que damos abertura a este painel Compliance na Administração Pública, né? Agradeço ao OAB, né, por estar fazendo essa série de painéis tão importantes e relevantes, né? 100% digital, dando acesso a todos. E hoje a gente terá como palestrantes três profissionais muito gabaritados aqui, o Dr. Alisson dos Santos Capelari, que ele é doutorando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais. Teremos a doutora Bárbara Roedel Berri, que é procuradora do município de Indaial, especialista em Direito Processual Civil e secretária adjunta da Comissão de Procuradores Municipais da OAB de Santa Catarina. E, por fim, teremos também o doutor Cristiano de Amarante, que é advogado, e ele é o presidente da Comissão de Advogados de Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, da qual eu participo, né? E eu também estarei participando desse painel, né, como mediador. E eu sou José Pedro Oliveira Rossés. Eu trabalho na EPAGRE, Empresa Pública de Pesquisa Agropecuária, e eu faço parte também do comitê que a gente tem na empresa de gerenciamento de riscos e compliance, né? Então, é um assunto muito relevante, o compliance, não é uma coisa nova o compliance, na verdade, o compliance já tem desde o Código Penal, o crime de corrupção, a questão da corrupção na política pública também, né? Jânio Quadros já vinha com varre vassourinha para acabar com a corrupção, e essas práticas de compliance que agora também estão sendo fomentadas e cada vez está ficando mais relevante esse assunto, tanto nas entidades privadas como na administração pública, né? Sem mais delongas, então, eu já passo, só para explicar, a gente vai... Primeiro, cada palestrante vai explicar em torno de 20 minutos, né, para fazer as suas considerações. No meio, a gente vai ter um debate, e que, se tiver alguém com perguntas, podem botar ali no chat, eu estou acompanhando, que a gente faz ao final, eventualmente, do que não for respondido. Então, já passo a palavra para o doutor Alisson, que vai começar. Né? Doutor Alisson, a palavra é com o senhor. Doutor José Pedro, muito obrigado pela apresentação, certo? É uma honra estar compartilhando, participando desse evento junto com os colegas, co-irmãos da OAB de Santa Catarina, eu que sou gaúcho, certo? Filiado e associado junto à OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e membro da Comissão de Direito Bancário, Comissão Especial de Direito Bancário aqui da OAB Gaúcha. Certo? Agradeço a Comissão de Advocacias Estatais, Sociedade de Economia Mista da OAB de Santa Catarina, na pessoa do presidente e do meu colega de Banco do Brasil, o doutor Cristiano Amarante, a doutora Bárbara Berri e o doutor José Pedro Rossés, que muito gentilmente fez a abertura desse painel. Bom, cabe a mim, a parte que ficou direcionada à minha pessoa, é fazer um apanhado geral sobre o compliance, o que é, conceitos, momentos históricos de desenvolvimento desse instituto, que hoje tanto se fala e muita confusão gera, certo? Então, assim, minha parte vai ser mais geral, vou tentar expor alguns tópicos gerais, depois ficar aberto à disposição de perguntas sobre pontos específicos da fala. Bom, indo direto ao ponto, então, o compliance. O compliance ele surgiu como esse termo, muito embora o doutor Zé Pedro já tinha falado, a questão de corrupção já estava previsto desde o nosso Código Penal, em sua parte especial da década de 40, certo? O compliance, como a gente conhece hoje dentro desse instituto, ele veio como decorrência do movimento que veio a partir da segunda metade do século XX, certo? Que uniu complexidade, velocidade das relações sociais e econômicas e, principalmente, a ausência de um contraponto ao sistema capitalista de mercado. Nós tivemos, desde o fim do século XIX, um contraponto entre o capitalismo e sempre um regime que se contrapunha a ele, frontalmente e proporcionalmente a ele, no caso, socialismo, comunismo ou movimentos à esquerda do espectro ideológico. Com o fim do século XX, esse contraponto sumiu.
e o capitalismo reinou, certo? E a partir do momento que reinou o capitalismo, também se teve alguns problemas dentro do próprio regime que culminaram nesse movimento que hoje se tem como compliance, certo? Os próprios instrumentos de controle e autorregulamentação do sistema financeiro, porque a gente não pode falar de compliance sem falar de sistema financeiro. O compliance surgiu como uma decorrência do sistema financeiro, certo? Então, o sistema financeiro busca frear, através de seus mecanismos de autorregulação e controle, a prática de condutas potencialmente cancerígenas ao regime capitalismo. Tá? Isso veio com o desenvolvimento das agências e autoridades reguladoras do setor. E culminaram, no início do século XXI, com o Tratado de Basileia II, em 2004, que ele, no seu pilar 1, fez exigências mínimas de capital para o funcionamento dentro do sistema financeiro. E em 2008, depois da crise do subprime americano, foram criados mais 2 pilares nessa revisão do Tratado de Basileia II. Foi criado o Pilar 2, que é a supervisão bancária e governança cooperativa, e o Pilar 3, que é a disciplina de mercado. Certo? E junto com essas legislações, dentro desse movimento, a gente tem legislações basilares no direito internacional que tratam da questão do compliance, que são de conhecimento de todos que estudam e leem a respeito do ponto, que são o FCPA americano, a lei Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos, certo? O UK Bribery Act do Reino Unido e o Anti-Money Laundering Act da Suíça, que são 4 legislações basilares a respeito do sistema. No panorama nacional do Brasil, o movimento de compliance, como eu já falei antes, ele surgiu também dentro do sistema financeiro. Os bancos brasileiros são os precursores do reconhecimento da necessidade de controles internos e compliance do jeito que a gente conhece hoje. Certo? À medida que essas funções seguem um modelo administrativo regulatório, principalmente expedidas através de resoluções do CMN do Banco Central, isso já se vem desde os anos 60, certo? Nós temos, por exemplo, grandes resoluções basilares em termos de compliance no sistema financeiro, as resoluções 2554 de 98 e a resolução 4595 de 2017, editadas pelo Banco Central. Na legislação, a gente tem, na legislação nacional, desde os anos 60, certo? A questão do compliance, governança e controles internos dentro do sistema financeiro. Nós temos a Lei 4595 de 1965, que trouxe a Lei da Regulação Bancária. Nós tivemos a Lei Complementar 105/2001, que traz a lei que trata do sigilo de informações de operações financeiras. Temos a Lei de Lavagem de Dinheiro, que foi revisada a partir da Lei 12.683/2012, e culminando na Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. Então, para dar um pequeno apanhado legislativo em âmbito nacional e internacional. E o que nós temos hoje como compliance? O que é o compliance? Compliance é auditoria? Não, compliance não é auditoria. Compliance são só controles internos? Não, compliance não são só controles internos. O compliance é uma coisa muito mais ampla. É uma coisa que envolve várias áreas. Dentro da doutrina se tem que ele não se limita além do mero cumprimento de regras e normas. O mero cumprimento de regras e normas ele já é uma consequência básica de todos os que estão sujeitos a uma legislação. Certo? Todo cidadão brasileiro está sujeito a regras e normas e está obrigado ao seu cumprimento, sob uma pena de sanção. Isso aí é um critério de direito básico. Então, assim, eu trago 2 conceitos doutrinários aqui, e depois eu vou dar um resumo do que seria o aspecto do compliance. Candeloro e Pinho, em 2012, eles conceituam compliance como sendo um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que uma vez definido e implantado será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude de seus funcionários. Por sua vez, Ribeiro e Diniz,
eles conceituam o compliance como sendo uma questão estratégica. Ele envolve uma questão estratégica e se aplica a todos os tipos de organização, visto que o mercado tende a exigir cada vez mais condutas legais e éticas para a consolidação de um novo comportamento por parte das empresas, que devem buscar lucratividade de forma sustentável, focando no desenvolvimento econômico e socioambiental na condução de seus negócios. Vejamos que 2 anos separam um conceito do outro, e o aspecto de alcance dos dois conceitos é muito variado. Eu tenho comigo que não se pode falar de compliance sem considerar que seja uma união de economia, direito e ética. São esses 3 pontos que dão a sustentabilidade para qualquer conceito de compliance. O Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDEE, ele lançou, há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, se não estou enganado, um código de compliance corporativo. O que ele buscou fazer? Ele buscou normatizar institutos de compliance, lançando um código geral aberto. Eu recomendo a leitura, ele está disponível no próprio site do Instituto, posso até passar depois as referências para vocês. E eles, nesse código, eles dão os aspectos mínimos necessários para que um programa de compliance seja reconhecido e tenha uma certa efetividade. Precisa ter áreas fundamentais, segundo o Instituto. Área de compliance que cuida da área contábil, fiscal e tributária, trabalhista, consumerista, ambiental e regulatório. E os temas obrigatórios para tratar de um programa de compliance: combate à corrupção, conflitos de interesse, corrupção privada, infrações à ordem econômica e a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Então, assim, esse documento ele traz o espectro necessário para que um programa de compliance seja reconhecido e tenha efetividade a uma primeira vista. Depois nós vamos analisar algumas decorrências dessa conceituação. Especificamente sobre o tema desse painel, certo? Eu vou traço algumas considerações sobre as empresas estatais brasileiras no âmbito federal. Nós vamos trazer aqui no painel considerações sobre o âmbito estadual e também sobre o âmbito municipal, que com certeza serão tratados com muito mais brilhantismo do que essas poucas palavras que eu estou mencionando agora, certo? No âmbito federal, nós temos, segundo dados do Ministério da Economia de 2019, no final de 2019, exatamente 200 empresas estatais federais. Nós temos 46 empresas com controle direto da União Federal. Dessas 46, 18 são dependentes do Tesouro Nacional e 28 não são. E temos 154 empresas com controle indireto da União Federal. São subsidiárias de 5 grandes grupos empresariais: Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Nessas empresas estatais brasileiras, nós temos quase 477 mil empregados diretos. Das 46 empresas de controle direto da União, 10 são vinculadas ao Ministério da Economia, 10 ao Ministério da Infraestrutura, 7 ao Ministério das Minas e Energia, 4 do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, 4 do Ministério da Agricultura, e o restante são divididos em outros 5 ministérios, além da própria Presidência da República. Dessas empresas estatais, 16 apresentaram, em 2019, patrimônio líquido negativo. Então, nós temos um aspecto no âmbito federal: 200 empresas, quase 500 mil funcionários diretos, 16 empresas com patrimônio líquido negativo, 40 empresas que dependem, que têm controle direto da União, e várias delas dependem do controle direto, certo?
Depende do controle direto da União, desculpa. Certo. Então, dentro desse universo é que a lei será... Essas empresas, todas essas 200 empresas, é que serão sujeitas à base legal específica das estatais, do compliance estatal. E para isso nós temos algumas legislações, alguns dispositivos legais que tratam diretamente do compliance nas empresas estatais. O mais conhecido de todos e que traz a maior abrangência de todos, evidentemente, é o caput do artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. Nós tivemos a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que a gente, analisando a lei, ela não trata especificamente das empresas estatais, mas ela trata de questões de governança de pessoas jurídicas em geral. Certo? É uma lei de natureza penal, porque ela traz primados de legalidade escrita, imposição de sanção, inclusive a pessoas jurídicas, em ponto não expressamente previsto na Constituição, direitos e garantias que envolvam todo um devido processo legal, tanto na fase pré-processual quanto processual. São elementos de uma legislação tipicamente penal. Mas, lendo a exposição de motivos da Lei 12.846, ela é claramente de âmbito administrativo empresarial. Ela não se trata de uma legislação penal. É um ponto que precisa ser dado um esclarecimento que muitas vezes na própria academia, na própria doutrina, os operadores do direito, eles costumam costumam fazer uma certa confusão quanto à natureza, e a gente sabe que cada tipo de legislação tem um certo tipo de interpretação. Certo? E a Lei 13.303 de 2016 trouxe o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Ela serve de base para as legislações estaduais e municipais, inclusive, na área. Tá? Então, nessa legislação, o compliance, como regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controles internos, está tratado no artigo 9º dessa lei. Ela prevê a elaboração e divulgação de um código de conduta e integridade e seus requisitos. Ele prevê a vinculação direta da área de compliance ao diretor-presidente e é liderada por um diretor estatutário, compliance officer. Ele prevê as funções de auditoria interna, no parágrafo 3º, e a previsão expressa no Estatuto Social da possibilidade da área de compliance se reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações suspeitas que envolvam o diretor-presidente. Essas são alguns dispositivos, algumas novidades que foram adaptadas, transportadas do aspecto público para o aspecto privado na lei, no Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Então, já indo para o encerramento dessa minha exposição, algumas conclusões e algumas questões postas para debate hoje que estão no centro do estudo do Instituto, tanto na parte doutrinária acadêmica quanto na parte prática. Atualmente, o compliance é tido como apenas uma das etapas do chamado monitoramento empresarial. Hoje, no setor privado, não se trata apenas de compliance, nós temos um conceito muito mais amplo chamado monitoramento empresarial, que envolve todo um processo de investigação de atividades e de uma organização para indicações de abuso de mercado, incluindo manipulação, uso de informações privilegiadas e uso indevido ou divulgação de informações não públicas relevantes, etc. Então, se tem no cenário internacional o compliance não apenas com um controle de risco, mas um controle de um pré-delito administrativo, uma prevenção, um monitoramento para a prevenção. E muito dinheiro é gasto nisso, no modo corporativo. Outro ponto que se trata aqui, a lei que trouxe, a lei das empresas estatais. Ela trata de conceitos próprios da iniciativa privada. Esses conceitos próprios, eles são simplesmente transponíveis à administração pública, certo? É um movimento de privatização do direito administrativo. Como é que é feita a questão, qual que é a natureza dessa legislação e como que é feita a interpretação dela perante essa dicotomia entre direito público e direito privado. Outro ponto que é levantado,
qual é a real efetividade da obrigatoriedade legal da adoção de programas de compliance aos que contratam com o poder público? Esse tema, eu acredito que vai ser bem desenvolvido pelos próximos palestrantes no decorrer do painel. A exigência dos programas e do due diligence para os contratados não seria uma privatização da atividade fiscalizatória estatal, uma privatização do poder de polícia, a partir do momento que tu exige, tu como entidade pública exige de teu contratado a adoção de programas de compliance, e dentre eles o due diligence, que é a fiscalização com os seus próprios contratados terceirizados. Como é que seria feito isso? Não seria uma fiscalização, não estaria dentro do poder de polícia estatal, não estaria sendo privatizado ou delegado isso. Bom, é necessária também, para finalizar, uma análise dos custos para a adoção desses programas de compliance. Esse é o grande problema do compliance na atualidade. Também a adequação desses programas ao público-alvo. A implantação desses programas gera um considerável custo, e esse é necessário para que esses sejam efetivos. Mas também é necessário ressalvar que a sua não implementação também pode acarretar custos que podem vir a se tornar maiores ainda. Ainda há dificuldades na mensuração dos benefícios de sua adoção, por mais que sejam de inegável ocorrência, bem como a necessidade de adaptação desses programas a empresas de menor porte, dentro de uma estrutura que preserve o núcleo essencial de seus elementos e a real alcance de sua finalidade, através de um detalhado mapeamento de riscos que permitam a alocação de recursos que não gerem o engessamento da atividade empresarial. Por fim, já que o tempo estourou, o compliance, eu trago aqui uma citação feita pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, que trata bem esse cenário econômico que nós estamos vivendo e que dele decorreu a ascensão dos programas de compliance. Diz ele, em 1938 foram oferecidas 3 narrativas econômicas, no caso, aos seres humanos para que escolhessem uma. Em 1968, apenas 2. E em 1998, uma única narrativa parecia prevalecer. E em 2018, chegamos a 0. Ter uma só narrativa é a situação mais cômoda de todas. Tudo está perfeitamente claro. Ser deixado de repente sem nenhuma narrativa é aterrador. Muito obrigado e passo a palavra ao Dr. João. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, doutor Alisson. Assim, foi muito importante o jeito como o doutor tratou, desde do sistema financeiro, né, da questão do FCPA, lá desde 77, né, e o que eu mais achei interessante que o senhor tratou foi dessa questão, que compliance não é um mero cumprimento de normas, porque a gente tem essa noção que é coisa de advogado, compliance. Não é. Isso que eu achei, o senhor explanou muito bem, né, que não é mero cumprimento de normas, ele envolve economia, envolve direito, envolve ética, né? O compliance é essa coisa que a gente é a cultura do compliance que a gente tem, né? O cumprimento de éticas, de normas, mas também é um cumprimento de normas de forma ética, com governança, né, na administração pública. Eu acho que essa é o principal papel, é a governança, ter liderança, estratégia, controle, né, para atingir para que serve o serviço público, né? Então, para atender os anseios da sociedade, né? Então, eu achei muito esclarecedora a sua explanação, né? Então, agora vamos passar a palavra para a doutora Bárbara, né, que ela trabalha no município de Indaial, né? Então ela vai ter essa visão da administração direta, prática, para nos agregar esse debate aqui, tá? Doutora Bárbara, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Quero cumprimentar e pelo brilhantismo da palestra, o doutor Alisson. Eu quero cumprimentar todos os colegas advogados que nos acompanham no momento, e eu faço na pessoa do presidente da OAB Santa Catarina, o doutor Rafael Warne. Quero cumprimentar todos os colegas procuradores municipais
que estão nos acompanhando, a quem eu faço na pessoa da presidente da Comissão de Procuradores Municipais da OAB Santa Catarina, a doutora Mariana Matos Butendorf. Quero cumprimentar o conselheiro estadual da OAB, que é procurador municipal, o doutor Orlando Mazota Neto, que nos acompanha. Quero cumprimentar também o doutor Luciano Rutzelmann, que é delegado da Associação Nacional dos Procuradores Municipais em Santa Catarina, e todos os advogados públicos da União, na pessoa do doutor Rogério Filomeno, que é vice-presidente da ANAF, a Associação Nacional dos Advogados da União. Quero cumprimentar também os colegas da Comissão de Advogados de Estatais, na pessoa do doutor, palestrante, doutor Cristiano Amarante. Pois bem, falar sobre compliance na administração pública nada mais é do que falarmos da institucionalização da ética. A ética, ela já vem preservada na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal, para a administração pública, através do princípio da moralidade administrativa. E, nesse sentido, na administração pública, com vistas a preservar a corrupção, a índole, a ética, a moral, nós temos um bom arcabouço legislativo. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos a Lei de Improbidade, a atual Lei Anticorrupção. Nós temos, como eu disse, um bom aparato legislativo nesse sentido. Nós que trabalhamos em órgãos públicos, sabemos que temos controle das mais variadas formas. Nós temos controle interno através de controladorias gerais, corregedorias, controle externo através de Ministério Público de Contas, nós temos tribunais de contas. Então, o grande questionamento que surge do compliance, ou na sua tradução, programa de integridade, na administração pública, seria o compliance para a administração pública, seria mais uma lei no país das leis? Eu entendo que não. E explico. O compliance, ou o programa de integridade, ele vem fazer um papel inverso, o papel da descorrupção. E, nesse sentido, o compliance, ele vem para trazer, como o doutor José Pedro já falou, a governança, a gestão responsiva. O que seria a governança e a gestão responsiva? Seria ressignificar o papel do servidor público enquanto o papel do servidor público na administração pública, como emissário do interesse público. A gestão responsiva, ela atribui a si, o servidor atribui a si a responsabilidade. A responsabilidade pelos atos administrativos vem com uma conduta, é inerente à sua consciência, na sua atuação. E a governança são estratégias do gestor público que são focadas no interesse público e não no interesse privado. E, nesse sentido, o compliance, ele vem, como eu disse, para ressignificar o papel do servidor público. Essa educação, esse novo olhar, essa nova ótica da administração pública, ela vem da accountability. Accountability, não existe uma tradução no nosso país, mas é uma conduta ética do cidadão. O cidadão pautado em valores e princípios morais. Para exemplificar aqui, a accountability, ela é tratada nos países menos corruptos, como a Nova Zelândia e a Dinamarca, como uma cadeira nas escolas. As crianças aprendem a accountability desde novas.
Por isso que eu digo que a compliance, como um mecanismo de efetividade dessa nova educação, desse novo olhar, ele vem para efetivar essa educação. E para aqui eu quero exemplificar um vídeo que eu assisti do José Cordeiro, que ele é em accountability, ele é especialista na área, para traduzir aqui para a administração pública como a gente aplicaria. Na Nova Zelândia, num determinado colégio, uma criança, uma menina brasileira, estudava nesse colégio, e lá eles tinham uma vestimenta, né, o uniforme do colégio, que seria a saia com a gravatinha, com a camisa social, a meia até o joelho, e a menina saiu do colégio e foi tirou, abaixou a meia, botou a gravatinha para trás, subiu a camisa, e ela foi parada por um policial. E ele gentilmente explicou para ela, né, ele pediu, por que você está vestida dessa forma? Eu disse, eu já saí da escola, já deu o horário. E ele explicou para ela que, enquanto ela estava vestindo aquela vestimenta que traduzia a instituição, ela estava levando o nome da instituição para a sociedade. Então, enquanto ela vestia, né, a instituição, ela tinha que estar nos moldes, uma vez que ela estava levando o nome da instituição. E é isso que o compliance vem trazer para a administração pública, essa visão do servidor público vestir a camisa de emissário do interesse público para a sociedade. O compliance, nas empresas privadas, ele traz essa visão de segurança na negociação para a economia. Mas o compliance na administração pública, ele traz a visão de segurança para a sociedade. Atualmente, a gente vive a era pós-Lava Jato, que é um divisor de águas na corrupção na administração pública. E por isso que eu vejo que o compliance ele veio em momento adequado, inclusive agora na época da pandemia, que nós vivenciamos e verificamos mais propriamente os atos administrativos. Então, o compliance, ele vem, como eu disse, para ressignificar o papel do servidor público. E hoje exige-se muito do servidor público a eficiência. O programa de integridade, ele não vem só para rechaçar e impedir ou minorar, a gente sabe que não há como extirpar 100% a corrupção, mas ele vem para trazer uma educação para o servidor público agir em conformidade com a lei e vestir a camisa de servidor público. Eu, enquanto estou na minha sala, no meu órgão, sentada, eu tenho que vestir a camisa de servidor público sendo a melhor servidora, zelando pelo patrimônio público, não somente, a visão do compliance não é somente focada na corrupção, mas na integridade em toda a atuação do servidor público. Então, nós nos perguntamos, ok, então como vamos aplicar o compliance na administração pública? Na administração federal, hoje em dia nós já temos a legislação, nós temos o decreto 9203, acho que é de 2015, que já vem com todo o aparato. Nós já temos legislação, nós já temos o nosso estado, nós já temos compliance instituído no estado de Santa Catarina, no Paraná, na maioria dos estados, algumas capitais, aqui eu cito Salvador, e o artigo do procurador do município de Salvador, doutor Eduardo Hassan, que está disponível no site da NPM, que fala sobre o compliance na administração pública, fala do código de ética deles, mas os nossos municípios aqui a gente não tem ainda. E como, né, a grande maioria não, como instituir, então, o programa de compliance na administração pública, sendo que alguns entes públicos já possuem uma estrutura, já tem corregedoria, já tem controladoria. Como nós vamos implantar o compliance? Inicialmente, a vontade do gestor, inicialmente a vontade do chefe do executivo ou do órgão onde for implantado.
Após essa vontade, como é que se operacionaliza? Inicialmente com um código de ética, onde há deveres e as sanções. Quem vai gerir isso? Uma comissão, um conselho de ética, que nos municípios, estados, normalmente, e é primordial que se faça por servidores públicos efetivos, pode-se ingressar cidadãos, né, da sociedade, poderia se acompanhar, como é em Salvador. Após a implantação desse código de ética, da comissão de ética, essa comissão ela vai formar um planejamento estratégico para gestão de risco, para pontuar onde ela vai atuar. São feitos canais de denúncia, transparência. Hoje nós já temos a lei de transparência, né? A transparência ela é primordial, uma vez que ela confere aos órgãos de controle e à sociedade fiscalizar os atos administrativos. E esse conselho, ele orienta também o chefe, faz recomendações, e como nós não estamos falando em educação, mas em reeducação do papel do servidor público, aqui eu falo servidor público em termos amplos, são servidores efetivos, comissionados, terceirizados, agentes políticos. O programa de integridade, o compliance, ele é aplicável a todos que trabalham com a coisa pública. E, então, nesse sentido, há que se haver muito treinamento, capacitação, porque nós objetivamos modificar essa visão do papel e né, tem que ser interno essa conduta, essa consciência do papel do servidor público íntegro, servidor público em compliance. E aqui eu trago um dado do Tribunal de Contas da União dos Estados Unidos, que é o United States Government Accountability Office, em que a accountability deles, o compliance, programa de integridade, é muito focado nas auditorias internas. Nos meus 11 anos de serviço público, eu vejo que para os municípios, né, aqui a auditoria interna seria o grande diferencial. A gestão de riscos, ela é importantíssima, né, uma vez que ela vai apurar, como eu disse, a eficiência do servidor público, o aumento irregular do patrimônio dos servidores públicos e seus familiares. Ela vai apurar também a divulgação indevida de dados sigilosos que o servidor público tem em contato, e inclusive a lei agora, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala em compliance nesse sentido. E ela vai, essa comissão ela vai apurar, vai gerir, vai planejar onde ela vai atuar. Só que o grande diferencial são as auditorias internas. A gente sabe que os tribunais de contas, eles fazem auditorias internas nos municípios. Todavia, são muitos municípios, tem os órgãos estaduais, então essa auditoria acaba não sendo, não é muito recorrente. Então, eu acredito que as auditorias seriam um grande diferencial para os municípios nesse sentido. E caminhando, né, para o final da minha exposição, eu respondo a pergunta que eu fiz. Então, o compliance é mais uma lei no país das leis? Não. Na verdade, não. Se nós tivéssemos a educação de accountability, nós não precisaríamos, obviamente, ter um programa, mais um programa de controle. Só que como nós estamos vindo nessa cultura de reeducação do papel do servidor público, dele vestir a camisa, de traduzir para si como dono da coisa pública, eu vejo que o compliance, ele é primordial. Ele é primordial, e aqui até eu faço um aparato nesse ano de eleições municipais, para nós exigirmos, enquanto cidadãos, dos prefeitos, dos candidatos a prefeitos, que insiram em seus planos de governo o programa de integridade, para separarmos ali o joio do trigo e vermos a boa-fé, né, dos nossos candidatos. E eu termino aqui a minha fala traduzindo, né, o compliance na administração pública como o papel
do servidor público como remetente do interesse público. Essa visão que o compliance vem trazer para a administração pública. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, doutora Bárbara, sim, foram muito boas. Esse conceito que a senhora trouxe de accountability, né, que é a prestação de contas, a transparência, a noção de ter que trazer o interesse público, né, que o servidor público na administração pública ele tem que atender um anseio da sociedade, né? Ele presta um serviço público. Então, eu achei muito importante essa conceituação que a senhora trouxe como remetente, né, do interesse público. Outro ponto que eu achei muito interessante também foi a questão que a senhora falou ali de outros países e tal, desde pequenos, né, até eu sei que no governo aqui tem o SIG Kids, que é para trazer essa cultura de fazer a coisa certa, né, agir de forma ética desde pequeno, porque isso é uma cultura, né, e na administração pública isso aí também tem que ser trazer para a cultura das pessoas, né, para trazer valor, né, atender os anseios, é bem isso. E o decreto, aquele que a senhora também referiu, 9203, ele também traz conceitos interessantes do que é governança, o que é uma gestão de riscos, né, e o principal foi o comprometimento do prefeito, de quem está lá na alta gestão, né, porque senão, se não tiver esse comprometimento, essa implantação, né, não vai ter uma efetividade. Então, quando a gente estuda ali os pilares do compliance, o primeiro pilar lá vai ser o turn of the top, que infelizmente, essa área de compliance tem muitos termos estrangeiros, né, como accountability, risk, né, então, mas o turn of the top, ele explica bem isso, a parte de cima, né? Vai ter que ter esse comprometimento com essa cultura de fazer a coisa certa, de forma ética, de forma estratégica, né? Muito bom. Então, sem mais delongas, agora eu passo para o nosso último palestrante, que é o Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes que me antecederam, Dr. José Pedro. Queria agradecer, antes de mais nada, a organização do evento, né, na pessoa do Dr. Rafael Warne, Dr. Pedro Miranda, que se engajaram para que isso acontecesse agora em plena pandemia. Então, eu vou, sem mais delongas, até para não tornar muito enfadonho, na verdade, meu interesse maior é que a minha explanação seja uma questão mais prática, que as pessoas pensem a sua realidade, a realidade da sua empresa, do seu município, porque a gente sabe que tem municípios que são grandes, né, com estruturas mais bem organizadas, mas tem outros que nem tanto, né? Não tem aquela estrutura mais complexa, com pessoas mais preparadas, digamos assim. Então, as empresas, da mesma forma, nós temos empresas, né, estatais com 100% do capital público e temos também as empresas que têm capital público e capital privado, são sociedades de economia mista, e por isso também estão sujeitas às inflexões também do mercado, né? Então, o que eu pensei para falar hoje aqui seria a questão de um programa de compliance. E o programa de compliance, não só para as empresas públicas, como também para as empresas privadas, como também deveriam ser implementados nos municípios, ainda naqueles pequenos, mas de alguma forma é possível ter um controle, é possível implementar alguma forma desses municípios estarem em conformidade com a norma, porque nós sabemos que existem diversos órgãos, tanto reguladores como órgãos de controle, de auditorias externas, tem a CVM, no caso de bancos tem o Bacen. Então, são diversas normas, uma complexidade de normas, sem falar também das normas tributárias, as normas ambientais, que todos têm, né, que acabam tendo que se adequar. Então, o que eu vislumbrei num programa de compliance, né, a partir também do compliance da empresa que eu trabalho, que é uma empresa que, para mim, tem sistemas de compliance sofisticados e maduros, né,
teria a Petrobras também, que tem um programa de compliance, especialmente em razão dos acontecimentos anteriores que foram implementados com muita seriedade, né, na empresa. E por isso que eu penso que tratar do programa de compliance, eu acho que é uma forma mais prática, né, até para que as pessoas percebam na sua realidade como implementar esse sistema, esse programa de compliance, né, essas ações visando justamente a conformidade, né? A conformidade, evitar riscos de perdas financeiras e evitar riscos de imagem, de reputação. A reputação, ela é construída com muito tempo, mas para perdê-la basta um evento que saia na mídia ali para você ter que ter todo um outro trabalho para poder recuperar o seu ponto de onde você saiu. Então, assim como o programa de compliance, a primeira questão que se coloca, tanto na doutrina como as empresas vêm tratando isso, até baseado na doutrina, é que tem que haver um suporte da alta administração. Sem isso, não é possível a implementação de um programa de compliance. E porque a alta administração ela deve tratar esses sistemas, esses mecanismos de conformidade com autonomia, né? Eles devem dar o exemplo, a alta administração deve dar o exemplo e devem estar sujeitas também ao compliance, sujeitas às medidas de fiscalização e sujeitas a próprias medidas de punição, né? Não dá para tratar a administração como alguém ou algo inatingível. Então, isso dá uma legitimidade, dá uma seriedade até para que as demais instâncias da própria organização vejam aquilo com bons olhos, né? E acabem se engajando também nesses sistemas de compliance, né? O próximo ponto seria a empresa, ela tem que conhecer, ela tem que avaliar os riscos da sua atividade, né? Não basta simplesmente, vou instituir um plano de compliance sem conhecer como é que funciona a empresa, quais os riscos a que ela está submetida, principalmente no caso do compliance, as questões de órgãos reguladores, né? E avaliar sempre os seus procedimentos, né? Para ver se eles estão adequados àquelas normas de controle, para que não sejam sujeitas a alguma penalidade administrativa e para que também não acabem, né, prejudicando a sua imagem. Um outro ponto que seria interessante num programa de compliance é a própria instituição de um código de ética e de conduta. Só que esse código de ética e de conduta ele não pode ser simplesmente visto de cima para baixo, de uma forma que não foi construída com base na realidade da empresa. Isso por quê? Porque senão não vai ter engajamento. As pessoas têm que participar dessa construção, o que é importante justamente para que elas estejam engajadas no cumprimento dessas normas éticas e de condutas e seja adaptada à própria empresa, né? Não adianta eu pegar um código de ética, por exemplo, da EPAGRE e tentar aplicar esse código de ética, esse mesmíssimo texto, à Celesc, por exemplo, ou uma outra empresa estatal de economia mista, né? Tem que estar adequado, as pessoas têm que se sentir inseridos naquele contexto, né? E por isso também seria uma outra ação para a implantação do sistema de compliance, que é o treinamento e a comunicação, né? Não adianta as pessoas virem assinar, por exemplo, um termo de ciência desse código de ética, se elas não sabem ou não têm noção do conteúdo e da forma como elas devem se adaptar.
Porque muitas vezes o que acontece para a implantação desses sistemas de compliance é necessário uma quebra cultural, né? Então, você tem que trazer as pessoas para esse meio, né? Então, é importantíssimo essa questão da capacitação, da especialização dos funcionários e do treinamento para que sigam as conformidades e evitem que a empresa estatal tenha alguma espécie de prejuízo, né, seja de reputação, né, de imagem, seja também da ordem financeira. Um outro ponto que também seria uma ação para tentar fechar esse sistema de compliance seria o monitoramento regulatório. É preciso que as pessoas acompanhem as novidades legislativas, que estabeleçam um fluxo, como vai se adaptar, às vezes, o procedimento dentro da empresa a essa nova realidade normativa, né? Agora nós temos a LGPD, e a LGPD ela vai ter que ser adaptada, né? As empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, como é que eu vou alterar nos meus procedimentos, né, internos? Como é que eu vou fazer para alterar esses meus procedimentos internos para que eu esteja adequado à nova legislação da LGPD? Isso é importante. As normas elas vêm com muita velocidade, as empresas têm que estar preparadas para essa adaptação, né? As normas regulatórias, e deve ter algum setor, algum órgão que monitore essas alterações legislativas, porque de uma hora para outra você acaba estando em desconformidade, né, sem saber que assim está. Então, é muito importante, como uma ação também de compliance, esse monitoramento regulatório. Um outro ponto também que a doutrina chama muita atenção é o due diligence. O que acontece no due diligence? Você, empresa estatal, ou você, município, vai acabar contratando um terceiro. E esse terceiro, se ele gera algum dano, acaba respingando ou acaba responsabilizando a própria empresa. Então, é importante que você faça uma diligência prévia, né? uma análise daquele seu fornecedor, daquele terceirizado, pois imagine contratar uma empresa terceirizada de mão de obra que emprega mão de obra escrava, né? Imagine isso na mídia, né? Colocando a empresa provavelmente numa situação de muita vulnerabilidade, né? De risco de perda de imagem gravíssima. Então é importante que haja essa diligência nas contratações, né? Principalmente no setor de compras, licitações, é preciso que haja essa análise prévia do fornecedor de produto e serviço, né? Um outro ponto também são os controles internos. Eles devem ser sofisticados, deve haver uma sofisticação nesses controles internos, né? São processos e práticas, vai verificar se os seus procedimentos estão adequados, né? Estão de acordo, estão em conformidade com as legislações regulatórias e as leis aplicáveis. Um outro ponto também para a aplicação das ações de compliance são os canais de denúncia. Esses canais de denúncia devem inspirar seriedade, as pessoas que vão denunciar devem ter garantidas também o sigilo, porque se você gera desconfiança num canal de denúncia, isso é mais sério do que você deixar de criar um canal de denúncia. Então, esses canais de denúncia eles devem ser reconhecidos pela credibilidade, pelo compromisso com o sigilo da fonte e a confidencialidade das informações, né? E um último ponto que eu elencaria são as investigações internas e a forma de apuração. Também as regras devem ser bem claras nesse ponto, né? As investigações internas e as normas disciplinares
né, elas têm que estar previstas assim adequadamente, para que não haja nenhum sentimento de injustiça, nenhum sentimento de desconfiança, né, em relação a esse tipo de apuração, né. Então, eu penso que seriam esses os elementos, essas as formas de ações de compliance mínimas, né, que é possível que sejam implementadas nas empresas estatais e também nos municípios, dadas as devidas adequações, né, conforme for uma empresa de capital puramente estatal, uma sociedade de economia mista ou um município, né, dadas as suas distinções, né. Com isso, eu encerro as minhas colocações. Doutor José Pedro, agradeço também a oportunidade da OAB, agradeço aos ouvintes. Procurei ser rápido aqui, sucinto, para não estourar nosso tempo, tá? E devolvo a palavra ao doutor José Pedro. Muito obrigado também, doutor Cristiano. O senhor também explicou bem. A gente que trabalha em estatal, né, sabe como é que é um desafio estar se adequando a essas regras, que a lei da estatal trouxe essa ideia de governança, né? A lei 13.303 trouxe esses dois grandes grupos da lei das estatais. Tem a parte de governança e a parte de licitações e contratos. Tem muita gente que ainda acha que as estatais são regidas pela 866, né? Mas teve um novo regime licitatório que mudou, mas muitas estatais começaram só com a 866 contratos, e a parte da governança é importantíssima, né? E o senhor explicou aí também a questão da estrutura. Não tem como tu montar um programa de compliance, integridade, um código de ética para uma estatal para outra. Não existe de gaveta, um negócio pronto, né? Porque a instituição vai ter que saber se autoconhecer, saber a sua missão, seus valores, seus objetivos, conhecer os seus riscos também, que isso daí também o senhor pontuou muito bem, né? Para quem não sabe, o TCU tem uma cartilha de riscos nas contratações e aquisições, RCA. Só botar no Google RCA é excelente, porque ele já dá um mapeamento das principais falhas que o TCU identifica nas contratações, e ali já dá, a estatal não é só copiar aquilo, porque ela vai ter que entender o que é risco dela, o que não é, a questão do código de ética também, porque tem às vezes aquele código de ética que fala que não pode receber brindes, né? E na prática todo mundo recebe, então tem que ser adequado à cultura da instituição, né? Tem que ter essa gestão de riscos, conhecer a instituição. Tem duas normas técnicas que são muito importantes para estudo, assim, que é a 19.600 e a 31.000, né? Que são normas técnicas da BNT que também dão como fazer uma gestão de riscos, né? Eu achei muito importante isso. E, doutor Alisson, já temos uma pergunta aqui, mas primeiro, eu acho que como a gente tinha alinhado, o Marcelo ele fez uma pergunta para o senhor, mas só vou fazer uma pergunta antes para a Bárbara, que ela tinha organizado, né? Doutora Bárbara, a senhora tem alguma perspectiva de implantação de compliance nos municípios aqui de Santa Catarina? Pois bem, nessa onda de compliance internacional, como, né, eu expus antes, nós desde 1996, né, o nosso país, já nas convenções da OCDE, aderiu, através dos documentos internacionais, o combate à corrupção. Nós já temos leis nacionais, leis federais, leis estaduais e algumas municipais. Então, eu não vejo como os municípios vão entrar na onda do compliance, do programa de integridade. Isso não tem o que se esperar. Os municípios têm que se atualizar e, como eu disse, nós, enquanto cidadãos, temos que cobrar dos nossos candidatos para que insiram nos planos de governo, uma vez que é vinculante. E eu vejo, sim, que essa nova cultura de compliance de programa de integridade, os municípios vão sim aderir, e principalmente agora, né, nessa onda de Covid em pandemia, que a gente vê que os municípios são os prestadores de serviços públicos diretos, são os que mais encampam os serviços públicos. Quando o cidadão necessita de um serviço público, o ente público mais próximo são os municípios.
o ente público mais próximo é o município. Então, deveria ser ao contrário. Os municípios é que deveriam começar com os programas de integridade, mesmo porque eles são menores e é mais fácil aplicar o planejamento, a gestão de riscos e a sociedade local, que cobra tanto a lisura, a probidade na administração pública, cobrar dos servidores, cobrar dos gestores a integridade, né? Certo, doutora, muito obrigado. E assim, a gente que trabalha lá na estatal, eu faço parte desse comitê de integridade, né, comitê de compliance, né, e realmente é um desafio, assim, a gente teve essa lei das estatais, e a gente, aqui no estado de Santa Catarina, tem uma secretaria que está tratando disso, de toda a administração, né, Secretaria Executiva de Integridade e Governança, mas, assim, a questão da gestão dos riscos estratégicos já estava, mas também tem que ter esse monitoramento, né? E a gente tem feito capacitações do Código de Ética, né? A gente tem feito também, como eu trabalho com licitações e contratos, também explicar, treinar isso que vocês falaram, né? Tem que treinar, transmitir a mensagem. A CGE, né, ela colocou uma cláusula obrigatória que os contratos, que as partes declaram que conhecem a legislação anticorrupção. Mas não adianta declarar, tem que saber quais as consequências, né? Porque as estatais também podem ter consequências pela lei anticorrupção. Então tem que ter todo esse treinamento, né? E a gente já fez, principalmente nas principais áreas de risco, né? Que é de contratações públicas. Essa cultura que tem que mudar, né? E a gente já tinha uma ouvidoria, e a ouvidoria agora também ela tem essa função de controle interno, né? Então tem a segunda linha, a primeira linha, e todos têm que estar cientes de que aquilo é a gestão, né? Para ter integridade e evitar essas falhas, essas brechas para corrupção, né? Então, doutor Alisson, tem uma pergunta aqui que eu acho bem relevante do Marcelo Nikolaiewski, de Santana, que ele disse o seguinte: doutor Alisson, essas grandes empresas que detêm o setor de compliance, onde existem pessoas que têm o dever de monitorar atos praticados pelos gestores em ocorrendo uma violação da lei, com a prática dos atos que tragam prejuízo. Esse setor, esse setor específico, terá responsabilidade civil ou criminal? Bom, Zé Pedro, o Marcelo também, que enviou a pergunta. Evidentemente que a gente tem cada vez mais um desenvolvimento, um encrudescimento, certo, da responsabilidade, seja ela na esfera administrativa, civil, penal, para os profissionais. Pelo que eu entendi, a pergunta é específica aos profissionais que lidam na área de compliance, né? Isso. Da segunda linha, exatamente. Isso, com certeza. Eles devem ter uma formação específica, uma qualificação destacada, porque a responsabilidade que eles estão tendo dentro da sua atuação é enorme. E, evidentemente, que será responsabilizado, sim, proporcionalmente. A pergunta foi feita com base em grandes empresas, né? Só que a gente tem que ter algumas particularidades que a gente está também tratando na parte administrativa, aqui na parte de empresas públicas. A gente não pode desligar, né, a questão do compliance à legislação nacional normal. Se estiver dentro da esfera administrativa, vai ter todas as questões de procedimento administrativo, todas as questões a legislação de compliance, que nem falei, é uma legislação naturalmente, estritamente de cunho administrativo, e que a responsabilidade civil penal vai estar prevista nessas legislações dentro dos procedimentos atinentes. Certo? Agora, que os profissionais de compliance dessas grandes empresas, sejam privadas, sejam públicas, seja de qualquer natureza, vão ter cada vez mais sobre si uma responsabilidade maior e uma sujeição apenas, isso é indiscutível. É um cenário inevitável. Espero que tenha respondido mais ou menos a pergunta. Certo. Muito obrigado. Eu acho que está bem respondido também, né? E outra pergunta que eu tenho aqui também é do José Carvalho de Jesus, doutor Cristiano. Se os controles internos estão verificar se os controles internos estão adequados, não seria o papel das auditorias? Isso que ele questiona aqui, o José, o doutor Cristiano. Opa, José, obrigado
obrigado pela pergunta. Se eu falei alguma bobagem, você tem toda a razão. Isso daí da verificação, né, dos controles internos cabe à auditoria, né, no desenho. É claro que entre todos os setores deve haver uma sinergia, né, uma sinergia tanto da parte administrativa, de procedimentos, de criação mesmo desses procedimentos, porque todos os empregados têm que estar em compliance, têm que observar as normas, têm que observar as regras, né? Então, de fato, cabe à auditoria verificar a questão se os controles internos, se a padronização, né, das práticas, se elas estão de acordo com a regulamentação. Tá? Excelente, doutor. E realmente a questão que a gente vê aí é que a auditoria, né, ela estaria nessa terceira linha, principalmente nas estatais, como a terceira linha, que ela vai verificar os controles internos, né, da primeira e da segunda linha estão sendo efetivos, né, se eles têm eficácia desses controles, né, e aí todo esse sistema das 3 linhas, né, que antes era 3 linhas de defesa, agora é só 3 linhas pelo Instituto de Auditoria Internacional, né? Então fica muito claro isso. Mas eu acho que, pô, assim, as explanações de vocês todos está muito, muito clara. Eu acho que é um comprometimento, compliance é uma cultura a se desenvolver. E na administração pública a gente tem esses dois vieses, né? Porque tem aquela legislação para administração pública direta, autárquica e funcional, e tem aquela para as estatais, que já tem uma obrigação de ter um programa de integridade, né? A própria lei das estatais traz a questão de gestão de riscos, traz a questão de controles internos, né? Ela traz esse enfoque para as estatais que elas têm que observar. E é muito importante, a doutora Bárbara comentou, que também é difícil a gente cobrar, tem que cobrar compliance dos contratados, tem, mas a administração também tem que ter essas técnicas, né? E tem que ter esses pilares do compliance atendido, como comprometimento da alta gestão, códigos de ética, treinamentos. Eu acho que o treinamento é um dos principais pilares, porque não adianta ter normas, ter regras e aquilo ser engavetado. Um programa de compliance em que a gente contrata uma consultoria, né? É difícil trazer, porque tem que saber a cultura, tem que saber os riscos, né? É todo um sistema. Há quem diga que não é mais um programa, é um sistema de compliance, né? Então, é muito importante isso, tem que ter o due diligence, que é verificar os fornecedores, as estatais, por exemplo, nas nossas contratações ali na EPAG, a gente sempre exige o 6, que é o cadastro de empresas inidôneas e suspensas. Porque se a administração contrata alguém inidôneo, né, salvo a questão agora da pandemia, mas em regra é um crime licitatório, né? Então tem que ter todo esse alinhamento institucional, essa cultura do compliance, né? Eu acho que está todo, pelo que eu vejo aqui, não tem mais perguntas. Tem uma pergunta só que eu acho que se a doutora Bárbara tiver disponibilidade, a gente ainda tem tempo. Doutora Bárbara, há espaço para atuação de advogado junto à administração pública ou trata-se do André, uma pergunta do André. Doutora Bárbara, há espaço para atuação de advogado junto à administração pública ou trata-se de uma atribuição dos gestores? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acredito que ele queira dizer se é a atividade do advogado ou se é uma atribuição dos gestores. Eu acho que mais a linha... A ação do programa? Não, é do gestor, é do chefe, no caso dos municípios, chefe do executivo, no âmbito federal, foi instituído para cada órgão, então cada ministério, cada secretaria tem que instituir a sua, mas eu acho primordial o papel do procurador municipal, nesse sentido, integrar essas comissões, e porque, né, participar das comissões, junto, inclusive, nos municípios, a gente tem os controles internos, inclusive agora o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu numa ADI que o controlador geral interno seja servidor efetivo, né? Não pode ter vínculo de confiança com os prefeitos. Então, eu acredito que, né, respondendo à pergunta, isso é uma atribuição do chefe, né? No caso dos municípios, os prefeitos que têm o dever de implantar, mas não é atribuição do procurador municipal. Mas ele pode, sim, integrar as comissões e acho que deve, porque o procurador municipal, ele tem esse munus e faz também o controle, né? Ou, então, pode se implantar dentro
existem, como em Blumenau, tem a controladoria interna, né? Eu acredito que lá já tenha um programa de integridade dentro do órgão da controladoria interna. Vai da especificidade, né, de cada município e de cada ente da sua estrutura. Excelente, excelente, doutora. E realmente a gente vê que para os municípios, principalmente os pequenos, vai ser um grande desafio, né? Mas se tiver o comprometimento da alta gestão, já tem um grande passo, né? Porque a gente vê que tem municípios que têm pouca estrutura, eles até terceirizam os advogados, né? Terceirizam o setor de contabilidade, às vezes, e é uma dificuldade, mas eu acredito que tendo essa cultura de fazer as coisas certas, né, é um grande avanço. Aqui já não tem mais perguntas, pessoal, então a gente está em 2017. Tem alguma outra consideração que algum dos palestrantes queira fazer? Estão com a palavra. Eu quero fazer uma consideração que na administração pública, os programas de integridade, atualmente, eles também são exigidos, né, como o doutor falou ali, que faz parte dos processos licitatórios, são, na maioria, nos municípios pequenos ainda não, mas nos estados e capitais, é exigido o programa de integridade das empresas prestadoras de serviço público. É exigido nos editais de licitação que as empresas, né, licitantes tenham um programa de integridade, para poder contratar com o serviço público, uma vez que isso, como dito, confere segurança jurídica para todas as partes. Excelente, excelente, doutora Bárbara. Vai ficar bem claro essa questão. O compliance, como ele envolve todo esse setor, a gente tem que saber os riscos, né? E no setor público a gente vê que eu que trabalho com o setor de licitações e contratos, é um risco, tem que ter essa cultura de fazer o certo, não dá, justificar, né? Motivar os atos. Eu acho que também a questão sempre tem que ser feita essa motivação, né? Porque aí tu mostra para a sociedade onde está sendo investido o dinheiro público, e é uma questão de governança também, né? Mostrar que aquela estratégia, por exemplo, estamos comprando algum produto, mas para que vai servir isso, né? Aquela questão das lagostas, né? Sempre vai ter essa necessidade de motivar os atos, explicar por que eu estou fazendo isso com recursos públicos, né? E sempre ter esse alinhamento, e isso que vocês deixaram aqui na palestra, acho que foi essencial. O compliance não é uma atividade exclusiva de advogado, né? Ele vai ser uma coisa multissetorial, é uma coisa cultural, e vai ter que ser arraigado na cultura daquela instituição, daquela administração pública, inclusive do viés do contratado, né? Porque o compliance a gente fala na administração pública, mas o contratado também, porque hoje, pela lei anticorrupção, né, ele tem graves prejuízos financeiros, reputacionais, se ele cometer algum ato lesivo contra a administração pública, né? Então é um risco grande, como multas, pode até judicialmente dissolver a empresa, né? Então é muito importante isso. E eu acredito que está finalizado aqui. Se alguém quiser fazer mais uma consideração, mas eu acredito que foi muito proveitosa. Agradeço a todo mundo que questionou aqui, esteve presente, dedicou sua manhã, né? Agora já estamos no almoço, se tiver alguém aqui, porque falar de compliance é uma coisa importante, né? E é cultural, não é uma coisa nova, todo mundo explicou aqui, e eu acho que ficou muito boa essa palestra. Então, se alguém tiver alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Eu ainda tenho uma consideração final, porque eu quero aqui explanar, que a gente tem pouco tempo teve pouco tempo para falar, mas é que nós estamos na onda das privatizações do serviço público. Hoje em dia o serviço público ele é mal visto. Então vamos privatizar para resolver. Mas o que tem que se mudar, eu acredito que não adianta mudar do público para o privado sem mudar o problema no nosso país, que é a educação do comprometimento, da integridade, da boa conduta. Eu, Bárbara, servidora pública, tenho a mesma índole que Bárbara é empregada. Então, os serviços que hoje o Estado não comporta mais, não tem que atribuir a si, claro que tem que se passar para a iniciativa privada, privatizar, porque nós estamos vivendo, né, momentos diferentes da época que foram criados os serviços, como, por exemplo, eu vou citar aqui os cemitérios. Os municípios são responsáveis pelos cemitérios, não tem o porquê. Mas o que o compliance vem trazer, o programa de integridade vem trazer, é essa educação. Por isso que, né, eu concluo dizendo, não adianta eu privatizar o serviço público para melhorar,
se a minha educação de integridade é a mesma? Exatamente. Doutor José Pedro, se me permite. Claro, a palavra bem está rapidamente, também para não estourar já finalizando aí. Já finalizando, tá? Não, só para chamar a atenção, porque a questão do compliance é uma garantia até para os próprios gestores, né? Porque por conta da responsabilidade, né? Se ele adotou todas aquelas medidas de compliance, né? Fica mais fácil de provar que ele tentou cercar-se de todas as medidas para evitar a burla à lei ou algum desrespeito ético, algum desrespeito de conduta por parte de alguns empregados ou por parte de alguns gestores também que compõem a alta administração. Então, o sistema de compliance, ele é, além de um papel, né, primordial que ele exerce para a empresa, para a sua sustentabilidade, para a sua duração no tempo, ele também é uma garantia de que o gestor está bem assessorado e que a decisão dele está baseada numa conformidade, né, que foi dado por todo aquele suporte, né? Então, é muito importante tanto o compliance, né, para essa questão, como também é importante que sejam guardados todos esses históricos, toda essa documentação, que mais cedo ou mais tarde um órgão de fiscalização vai bater na empresa, vai bater em algum lugar, e você tem que demonstrar o porquê que foi adotada aquela prática. Então, também a guarda da documentação, a guarda desse histórico também é muito relevante. Tá? Exatamente. Exatamente, doutor Cristiano. Isso que o senhor falou é essencial, porque a rastreabilidade das informações, né, a motivação, o gestor explicar as dificuldades que ele tinha em determinada situação, né, e acho que isso é muito importante. E até a própria Lindb trata isso, né? Então é muito interessante. Doutor Alisson, o senhor queria acrescentar alguma coisa? Não? Além de, claro, né, agradecer a oportunidade aí do pessoal da OAB, dos colegas da OAB de Santa Catarina, certo? De proporcionar esse debate enriquecedor, esse debate muito bem qualificado dentro de um viés até que é pouco explorado na área do compliance, que é a questão da aplicação na administração pública direta, certo? Apenas, de novo, reforçar a questão. Compliance não é só a questão do controle de riscos. Compliance é cultura, compliance é comportamento, é comprometimento. Compliance, que nem foi uma pergunta feita antes, não é limitada à auditoria que vai lá e analisa o que aconteceu. O compliance é a prevenção daquilo que pode vir a acontecer. Certo? É muito mais amplo que isso. Então, é uma conscientização. É tu saber que faz parte de um todo, que tu faz parte de uma organização e que tu tem que cumprir com o teu papel dentro daquela organização. Sem essa conscientização pessoal, não se tem compliance. A gente tem alguma outra coisa parecida com isso, para os outros verem, certo? De efetividade nenhuma. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade. Certo, muito obrigado, doutor Alisson. É isso aí, né? O prevenir, detectar e remediar os problemas, né? E documentar, como o Cristiano falou, o doutor Cristiano, tem que documentar a própria Lei 715 aqui do Estado, né? Que trata do programa de compliance que a gente está implementando na IPAGRE. Todos os procedimentos, todas as capacitações, está sendo tudo documentado. Porque é importante essa documentação para que saiba, o gestor tentou fazer o máximo. Isso que é importante. O compliance não vai blindar um risco. O compliance ele não é um portão de ferro. Sempre vai ter alguém, né, como tem aquela explicação, a gente tem uma instituição, os íntegros, os honestos e os desonestos. Os desonestos sempre vão ter. Então, pode ser o melhor programa de compliance do mundo, mas sempre vai ter alguma instituição ou alguma pessoa desonesta que vai causar algum prejuízo. Mas o importante o programa de compliance é justamente quem foi que fez e tomar medidas prontas, né? Vamos corrigir esse problema e aprender com aquele erro, para que ele não repita. Por isso que é um sistema, né? Então, é isso que é muito importante, pessoal.
Muito obrigado pela participação de todos, e agora já podemos encerrar aqui, e agradeço ao OAB, então, por o Dr. Rafael Horn, o Dr. Cristiano, por ter me convidado para essa empreitada aqui, né, que foi um grande desafio, mas fico muito faceiro com a participação de todos e pelos esclarecimentos que vocês nos trouxeram. Tá bom, pessoal? Acho que vamos encerrar aqui, então. Muito obrigado a todos. Vou desligar aqui.